Meu nome é Mariana e eu sou estudante de História da Arte, numa pós-graduação da Universidade da PUC Minas. E, na verdade, eu sou formada em Direito e eu gostaria de iniciar essa série de vídeos sobre o que eu tenho visto e o que tem me interessado dentro da pós-graduação, e também o que os professores têm permitido que a gente faça a título de trabalhos acadêmicos. Então, por ser formada em Direito hoje, estudar História da Arte, para mim, tem tem um quê de libertação, tem um ato de abraçar algo em mim que por um tempo eu não permiti que existisse, porque eu estava estudando para concurso público e a gente tende a emergir nesse mundo de estudos e acaba até se culpando em querer estudar outras coisas. Então, hoje que eu tenho me permitido fazer isso, eu quero iniciar uma série de vídeos aqui falando um pouco para estimular. Primeiro que outras pessoas também procurem fazer o que dá prazer na vida, porque a gente sabe que o nosso tempo aqui é limitado, então quanto mais a gente fizer coisas que a gente goste e que nos dê prazer, mais a gente vai estar aproveitando bem os nossos dias. Então, muitas vezes o nosso trabalho e aquilo que paga efetivamente nossas contas não nos permite isso. Mas o nosso tempo livre, de alguma forma, tem que permitir e a gente tem que se priorizar de alguma forma. Então, eu queria falar não especificamente sobre o tema que está sendo mostrado na tela, porque esse foi um dos trabalhos que eu apresentei na disciplina semiótica, e eu não quero entrar nesse vídeo específico sobre semiótica, eu quero falar simplesmente sobre estilogravura. Estilogravura é uma técnica maravilhosa que eu tive contato aqui em Sergipe, através das obras do mestre Nivaldo Oliveira, e me encantei. Ele, inclusive, proporcionou um curso de estilogravura. Então, eu queria falar um pouquinho da técnica de estilogravura, que inicialmente, né, estilo é madeira e gravura é como a gente vai reproduzir esse trabalho que é feito com entalhe em madeira. Então, primeiro é feito um desenho em placas de MDF, ou seja, qual for a superfície de madeira que se consiga para fazer um entalhe, né? Não são todas realmente, porque tem madeiras que ela sim, não vai permitir o entalhe de uma forma que encaixe no desenho. Então, no curso nós usamos o MDF e foi maravilhoso. Então, é interessante saber de antemão o que se pretende criar, porque quando você desenha, você tem que ter a noção de que, ao colocar o papel por cima, ou o tecido, ou seja qual for a base em que a gente vai fazer essa reprodução, ela vai sair ao contrário, né? Vai sair espelhado. Então, é interessante que se tenha essa noção ao se fazer o desenho, porque, por exemplo, se você for fazer letras, ela vai sair ao contrário. Então, você tem que imaginar como é que vai ser esse desenho para que quando saia no papel, ele saia efetivamente do jeito que se pretende. Então, o entalho é feito a partir de sucos de madeira, utilizando peças de formão. Então, são exemplos aí a goiva, o buril, a faca. Uma faca, realmente. Claro que tem materiais específicos para estilo, mas o que se consegue usar para entalhar é um material. Então, a gente passa para a impressão. Essa foto sou eu na prensa do mestre Nivaldo. A tinta que é utilizada é uma tinta offset ou tinta gráfica. Não pode ser qualquer tinta, porque tinta acrílica ou tinta nanquim, ela vai se embrenhar nesse entalho que a gente acabou de fazer. Então, quando sair no papel, só sai a mancha. É por isso que é necessária uma tinta que ela seja mais consistente. E aí ela vai ser passada por cima da gravura sem entrar nos sucos que foram feitos. Então, nós aplicamos com um rolo na matriz de madeira e no curso nós fizemos a reprodução em papel. E eu queria falar um pouquinho da história da estilogravura, porque é encantadora. Então, você que não conhece a técnica, é interessante saber como foi que ela surgiu. Data-se da China, meados do século IV a VI, não há uma especificidade, em que a gente vai ter a produção de estilogravura mais voltada a uma necessidade de produzir
símbolos linguísticos, né? O alfabeto chinês em si. Então, é uma necessidade de expressão das palavras, uma necessidade linguística que faz com que surja a xilogravura lá na China. Quando ela vai ser difundida na Europa e no Brasil, ela já muda o direcionamento, porque já estavam sendo utilizados outros métodos para a escrita das palavras. Então, quando ela chega no Brasil, ela vai chegar com o intuito de ilustração. Então, você tem toda uma história propagandista também brasileira, em que é necessário utilizar moldes, né, como a xilogravura permite. Quando a gente vai para a Europa, a gente tem inicialmente mestres alemães que desenvolvem arte através da xilogravura. E a partir da prensa, da invenção da prensa com Gutenberg, em 1455, é produzido o primeiro livro. E a partir daí há toda uma mudança em termos de paradigma artístico. Então, na Europa são utilizadas temáticas religiosas e mitológicas, e na França a gente pode observar a partir da produção das cartas de baralho e cartas de tarô. Então, temos aí o Albrecht Dürer, o Hans Baldung, um exemplo de cartas de baralho do Tarô de Marselha. Aí uma obra, a Santa Ceia de Albrecht Dürer. Acho que podemos ver a assinatura dele aqui, eu não sei se mostra o mousezinho na tela. E uma ilustração do Hans Baldung. Como eu disse, a técnica no Brasil ela chega com intuito ilustrativo, então o jornalismo vai utilizá-la muito. E foi também apropriada pelos cordelistas. Temos um exemplo aqui de uma obra de Lazar Segal, que apesar de não ser brasileiro, mas grande parte da sua formação artística e produção de suas obras foi aqui no Brasil. E uma obra de Oswaldo Goeldi, que para mim é maravilhosa, porque através da xilogravura ele conseguiu uma demonstração de luz incrível, com esse sol e essa iluminação e o reflexo na água, inclusive. É muito bonito. E a arte moderna também teve a xilogravura como forma de expressão. Na verdade, o modernismo no Brasil, ele brincou com muitas bases diferentes para sair um pouco daquela ideia de que a arte ela só existe dentro da academia ou dentro do museu quando ela está expressa num tecido e exposta numa tela. Então, vários artistas modernistas tentaram e testaram em materiais diferentes. Então, a xilogravura também foi, né? A madeira foi também um material muito utilizado. Então, muito pouco conhecidas também as obras, pelo menos não vou falar muito pouco conhecidas, porque na verdade a mim eram muito pouco conhecidas as obras de Tarsila do Amaral em xilogravura. Eu tive a oportunidade de ter contato com algumas dessas obras. Eu acredito que não especificamente essa, mas obras de xilogravura de artistas modernos na Pinacoteca de São Paulo. Foi uma experiência maravilhosa também. Então, aí tem uma lista, né, de ilustradores de xilogravura. J. Borges, inclusive, faleceu recentemente. Então, tem aí também uma obra dele. E, historicamente, se vê muito essa imagem, né? Uma imagem que ilustra muito bem a arte japonesa. E eu não sabia que ela era uma xilogravura. Em origem, era isso. Foi uma gravura que era pintada posteriormente. Então, primeiro era feita a matriz, como está na foto, não a original, claro, mas uma reprodução. E foi feita a passagem da tinta e a reprodução. E, posteriormente, ela também era pintada, né? Então, em cima dessa gravura, que já teve sua matriz na madeira, ela também recebia tinta posteriormente para adicionar cores. Então, foi feita durante a Era Edo, um movimento conhecido como Ukiyo-e. Ukiyo-e também tem algumas obras do Ukiyo-e no Museu de Arte Japonesa, no Museu da Imigração,
na verdade, que fica na Liberdade. Eu tive também oportunidade recentemente de conhecer essas obras. Então, significa o que Oe significa, na verdade, prazeres efêmeros, então coisas que são passageiras. Então, eu acredito que por isso também a onda do Hokusai seja muito característica desse movimento.